A aula de hoje, gente, vai ser sobre sistema cardiovascular. Primeiro, cardio quer dizer coração, vascular quer dizer vasos. E aí você lembra, tem artérias, tem veias, tem capilares. Mas qual que é o objetivo do nosso sistema cardiovascular? É pegar os nutrientes da digestão e transportar para as outras células. É pegar o oxigênio do pulmão e transportar para as outras células. É pegar as excretas, transportar para o rim poder filtrar. Então a gente chama essa atividade de atividade integradora. Ou seja, o cardiovascular integra o sistema respiratório aos outros sistemas, transportando os gases. Ele integra os nutrientes que foram absorvidos, né, digeridos, aproveitados pelo digestório, lá do alimento, para os outros sistemas. Ele transporta hormônios das glândulas. Lembrem que os hormônios são secretados no sangue, são secreções endócrinas, beleza? Lembre também, gente, que o sangue ele ajuda no transporte de anticorpos, o plasma sanguíneo. Lembre que no sangue, né, o sistema cardiovascular tem hemácias, leucócitos e plaquetas. Só revisando rapidinho, plaquetas, coagulação, beleza? Hemácias, transporte de oxigênio. E os glóbulos brancos e leucócitos, defesa, sistema imunológico. E ainda transporta as excretas para que elas sejam eliminadas pelo sistema excretor, pelo sistema urinário. Valeu? E por isso é chamado sistema integrador. Fala para mim, gente. Posso passar esse slide aí? Tira um print aí. Vamos começar pela parte vascular. Porque eu levei anos da minha vida começando pelo coração. E aí começava pelo coração, eu percebi que começando pelo coração, a gente decora 90% do sistema. E começando pelos vasos, artérias, veias, capilares, distinguindo, né, o que é uma artéria, o que é uma veia, o que é um capilar, a gente economiza, porque a gente decora 10% e o resto a gente deduz. Então fica muito mais fácil deduzir quando começa pelos vasos. E aí, galera, eu vou começar pela artéria. Se liga, ó, artéria, porque quais são os vasos sanguíneos que nós temos? Deixa eu mudar aqui a tela para poder. Nós temos três tipos básicos de vasos. Três tipos básicos. Nós temos as artérias, nós temos os capilares e nós temos, ó, as veias. Então, basicamente, do ponto de vista anatômico, basicamente esses três tipos de vaso. Ó, Barnil, e as arteríolas e as vênulas? Veja bem, o que nós temos são artérias. Artérias que quando vão, ó, gente, ó, se dividindo, se bifurcando, elas se transformam em artérias mais finas. Ou seja, artérias mais finas, menos calibrosas, porque lembre que o calibre do vaso é a espessura. Então, artérias mais finas são as chamadas arteríolas, beleza? Agora, quando a gente tem lá uma veia pequena, uma veia fina, com um pequeno calibre, quando ela se junta com outra veia fina, e aí vai formando veias mais grossas, entendeu? Quando a veia é muito fininha, a gente chama de vênula. Então a diferença básica de uma artéria para uma arteríola é o calibre. A diferença básica de uma vênula para uma veia é o calibre. Mas a anatomia em si não muda, beleza? E aí, gente, aí então não esquece. O que nós temos são artérias, arteríolas são mais finas, o que nós temos são veias e as vênulas são mais finas, beleza? E o que fica nesse meio termo são os capilares. Vamos começar pelas artérias. As artérias apresentam, ó, essa camada de células mais interna, que a gente vai chamar de endotélio. É o tecido epitelial. Dá para ver que na parte de dentro da artéria, ou seja, no calibre da artéria, na luz da artéria, nós não encontramos válvulas. É um vaso que não tem válvulas, porque não precisa. Lembre que o sistema de válvulas ele é útil quando o sangue tende a retornar, quando acontece o fenômeno de refluxo. Como na artéria não tem refluxo, então ela não tem válvulas, certo? Bom, a camada mais interna, que é o endotélio, é o tecido epitelial do vaso. Ó, é o endotélio, chama de túnica interna, sem válvulas. Na túnica média, dá para ver aqui, gente, essa camada, ó, dá para ver aqui essa camada, que é uma camada elástica de tecido conjuntivo, beleza? Vai dar uma certa elasticidade. E dá para ver aqui, ó, essa camada muscular. As artérias, essa camada muscular, ó, ela é bem desenvolvida se comparada com as veias.
Então essa é a grande diferença. Essa é a diferença mais importante de uma artéria para uma veia. É que a camada muscular da artéria é mais desenvolvida, é mais forte. Portanto, suporta maior pressão. Suporta maior pressão, artéria, musculatura desenvolvida. Essa musculatura você não pode esquecer. É uma musculatura lisa. Contração involuntária. A gente não consegue controlar essa contração pela consciência. É uma contração involuntária. Então, ó, tecido elástico, que é esse daqui. Tecido elástico, que é esse daqui. E tecido muscular, que é esse daqui. Ó, esse tecido aqui que é o muscular. E essa túnica externa, que não é importante para a gente, é uma camada de tecido conjuntivo que reveste o vaso por fora. Ó, é a túnica externa, é o revestimento mais externo. É o envoltório mais externo, é tecido conjuntivo. Beleza? Bom, sendo assim, observe que a gente começou pela artéria e disso tudo que eu falei aqui, a informação mais importante que você não pode esquecer é sobre a musculatura. A musculatura da artéria puxa todo o restante em relação à artéria. Então, não pode esquecer o que, Barnil? Que a musculatura da artéria é uma musculatura lisa e que ela é mais desenvolvida do que a musculatura da veia. Se ela é mais desenvolvida do que a musculatura da veia, então quer dizer que ela resiste melhor à pressão. Ou seja, ela regula o calibre e suporta pressão alta. Então, ó, suporta pressão alta. Então, não esquece, nas artérias circula sangue com alta pressão. Não pode esquecer isso, ó. Sangue com alta pressão. Porque ela suporta. Inclusive, gente, se a pressão estiver muito alta, ela pode dilatar para poder a pressão cair um pouquinho. E se a pressão estiver muito baixa, ela pode contrair para poder a pressão aumentar um pouquinho e ficar normal. Ah, então, Barney, o mecanismo de vasoconstricção e de vasodilatação é um regulador da pressão? É o que mantém a pressão, de certa forma, constante? Regula a pressão. E por causa dessa capacidade de dilatar e contrair, a gente diz que as artérias, elas pulsam, ó. Se falar que o vaso pulsa, está se referindo à artéria. E o que é o pulsar? Pulsar é regular o calibre. É contrair e relaxar, beleza? Isso é o pulsar. Então falou em pressão alta, falou em controle de pressão, falou em regulação de calibre, pulsar, isso é artéria, beleza? Dessa forma, não há risco do sangue passando pela artéria querer voltar, porque a pressão é alta. O sangue vem de lá, pum, banhando quente. Então não tem risco dele voltar. Então não precisa de válvulas. São vasos que não precisam de válvulas. Ausência de válvulas. Agora, lembre assim, ó. O sangue ele ganha força, ele ganha pressão quando o coração contrai. Quando o coração contrai, chama de sístole, o sangue ganha força. Ah, então toda vez que o coração contrai, que o sangue sai do coração, ele sai com força. Então sai sempre por uma artéria. Então se a artéria sai do coração, ó, imagina que está aqui o coração, e a artéria é um vaso que sai do coração, levando o sangue para o corpo, então o sangue sai com alta pressão. Então a gente chama isso aqui de vaso aferente. Ou seja, aferente não, desculpa, eferente. A gente chama isso aqui de vaso eferente. Por que eferente, Barnil? Porque ele efere, ou seja, ele sai, ó, eferente. Então observe que eferente é quando sai de um órgão. Então se o sangue sai com força do coração, ele sai por artéria. Então a artéria é eferente em relação ao coração. Beleza? Eferente quer dizer sair. Aferente quer dizer chegar. Por exemplo, se um aluno entrar aqui agora na live da gente, o aluno entrou, então quer dizer que ele está aferindo. E o aluno que saiu, eferindo. Entendeu? Então quer dizer isso, entrar, aferir, sair, eferente. Então nesse caso, gente, não esquece, ó, as artérias são aferentes ao coração e são vasos divergentes. Ó, são vasos eferentes em relação ao coração, porque saem, e são vasos divergentes.
O que é um vaso eferente em relação ao coração? É que sai do órgão. Eferente quer dizer sair do órgão. E ele sai com alta pressão. O sangue sai com alta pressão. Então sai pela artéria. Certo? E o que é um vaso divergente? Gente, divergente é assim. Ó. Se eu tiver aqui uma artéria, ó, tá aqui uma artéria, e o sangue vai passar por dentro dela, a artéria, ela começa grossa e vai afinando. Ela vai se tornando mais fina à medida que ela se bifurca. Então, quando ela se bifurca, a gente diz que ela vai, ó, divergindo. Então, o que é divergir? É se bifurcar. Então, a artéria tende a se bifurcar. Ela tende a ser divergente. Certo? Por exemplo, o sangue que sai do coração, ele sai panhando, ele sai com alta pressão. Sai pela artéria aorta, que é grossona, o calibre é grandão. Artéria aorta. Beleza? A artéria aorta, ela vai se ramificando em artérias menores. Essas ramificações são as divergências. Ela vai se ramificando. Aí forma a artéria braquial, artéria renal, artéria hepática, artéria femoral. E aí vai formando várias artérias que vão entrando nos órgãos, levando o sangue para os órgãos. Entendeu? Então tá aqui, gente, ó, o conjunto de 6 características. Ó. 1, 2, 3, 4, 6 características. Sendo que dessas 6 características, basta lembrar da primeira. Porque o restante dá para deduzir. Ó. Musculatura mais desenvolvida regula melhor o calibre. Regulando o calibre, suporta a pressão alta. Suporta a pressão alta, não precisa de válvulas. São vasos que, se tem pressão alta, são vasos que saem do coração, porque o coração bombeia o sangue com força. E são vasos que vão divergindo para distribuir o sangue para outras partes do corpo. Então, eles são divergentes. Vamos ver agora, gente, ó, as veias. Passar aqui. Vamos ver as veias. Quando a gente analisa as veias, a estrutura de uma veia é muito parecida com a estrutura de uma artéria. Muito parecida com a estrutura de uma artéria, muito parecida. Como assim, Barninho, parecida? Ela apresenta essa camada interna, ó, essa camada interna, a veia apresenta. Que é também, gente, o endotélio, é chamado de túnica interna. E o endotélio, ó, observe, apresenta esse sistema aqui de pelinhas, de válvulas, ó, que são as válvulas. Observe que a válvula, ela permite a passagem do sangue só num sentido. Se o sangue quiser voltar, a válvula fecha. Então a válvula, ela direciona o fluxo. Por exemplo, está aqui a válvula, o sangue passa, ó. A válvula abre. Quando o sangue vai voltar, a válvula fecha. Ela abre e fecha. Abre e fecha. Beleza? Abre no sentido do quando volta, fecha. E isso é muito útil, gente, quando circula sangue de baixa pressão. Ó, quando circula sangue com baixa pressão. Se o sangue tem baixa pressão, então circula nas veias, porque as veias são adaptadas para baixa pressão. E aí começa o primeiro dilema, o primeiro problema em relação à cardiovascular, que é o seguinte. Quando a gente não sabia de nada disso, a ciência estava desenvolvendo ainda, esses conhecimentos estavam desenvolvendo ainda, a gente imaginava que as artérias circulavam sangue, que o sangue arterial, né, sangue arterial, ele circulava nas artérias. Mas não necessariamente, gente. Eu posso ter sangue arterial circulando em veias e sangue venoso circulando em artérias. Então esse lance de sangue arterial, artéria, sangue venoso, veia, esqueça isso. Esqueça isso. Então, Barney, como é que a gente tem que lembrar em relação ao tipo de sangue? Ó, se o sangue for arterial, não é que ele vai circular em artéria, não, gente. Ele é rico em oxigênio. Então não esquece. Sangue arterial é porque é artéria, Barnil? Não. É porque é rico em oxigênio. Se esse sangue rico em oxigênio tiver com alta pressão, ó, se esse sangue arterial, vou botar aqui mais para cá, se esse sangue arterial tiver, bota aqui sangue arterial. Se esse sangue arterial tiver rico em oxigênio, mas tiver com baixa pressão, ele vai circular em veia. Beleza?
Se o sangue arterial tiver, se o sangue venoso tiver pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, mas tiver com alta pressão, vai circular em artéria. Então, cuidado com isso, gente. O que define se circula em artéria ou em veia não é se é oxigênio ou gás carbônico. Não é isso. Quem define é a pressão. É a pressão sanguínea. Então, bota aqui também, ó. Outra observação, ó. Sangue venoso. Sangue venoso não é porque circula em veia, não, gente. É porque ele é rico em CO2. Rico em CO2. Então, ó. Sangue arterial rico em oxigênio. Sangue venoso rico em CO2. Agora, se ele vai circular em artéria ou em veia, aí depende da pressão que ele está. Certo? Bom, só que lembre que além do endotélio, ó, além do endotélio, tá aqui o endotélio, além do endotélio, a gente tem a camada elástica, que é essa daqui, camada elástica. Aqui também vai ter a camada elástica, aqui, ó, a camadinha elástica aqui. E vai ter a camada muscular. Ó, a gente vai ter também a camada muscular. Só que a camada muscular aqui é mais fina do que na artéria. Então não suporta alta pressão. E não controla muito bem o calibre. Quem controla o calibre e suporta a pressão, artéria. Quem não controla e não suporta, veia. Se tiver uma pressão muito alta na veia, ela pode estourar, ela pode acabar rompendo. Ela não suporta esse rojão. E por fim, a gente tem aqui a última camada, que é a camada conjuntiva. E é essa camada aqui, gente, que reveste por fora. Ó. A camada aqui, ó, que reveste o vaso por fora. É a camada de tecido conjuntivo. Então, da mesma forma que na artéria, existem 6 coisas que você não pode esquecer sobre veia. 6 coisas que você não pode esquecer. Mas dessas 6, a primeira é decoreba. O restante você deduz. Ou seja, você tem que lembrar o quê? De tudo. Tem que lembrar que as veias, elas têm uma musculatura menos desenvolvida. A musculatura é menos desenvolvida. A consequência disso é que ela não consegue regular muito bem o calibre. E a consequência disso é que o sangue que circula nela é de baixa pressão. E a consequência de um sangue de baixa pressão é que ele tende a voltar. O nome disso é retorno. Retorno, ó, retorno venoso, ou seja, tende a voltar o sangue. Tende a ter refluxo. Refluxo sanguíneo. Então, ó, para evitar o refluxo, você tem as válvulas. Então, qual é o papel das válvulas? Ela evita o refluxo. E aí que tá, gente. Se as válvulas começam a falhar, imagine que eu tenho aqui uma veia. Tá aqui uma veia. Então, imagina que tá aqui uma veia. E essa veia aqui, gente, ó, ela tá cheia de válvulas. Né? Cheia de válvulas. Aqui é a veia. Aqui eu tenho uma válvula, aqui eu tenho outra válvula. Se essa válvula tiver com defeito, ó, se tiver aqui uma válvula com defeito, se tiver aqui uma válvula com defeito, qual a tendência? A tendência é que o sangue sobe, depois ele volta. A tendência é ter refluxo. Se a tendência de uma válvula com defeito é ter refluxo, o sangue tende a se acumular na válvula de baixo. Tende a ter retenção, tende a ter refluxo de sangue. Ó, e esse refluxo, ó, vou colocar aqui direitinho, esse refluxo, ele causa um aumento da pressão nesse trecho aqui. Então, ó, teve refluxo, o sangue se aglomerou aqui, e aí, resultado, aumentou a pressão. Isso faz com que a veia, ela dilate, essa dilatação da veia e essa ramificação da veia é o responsável pela causa das varizes. Então, se vier na prova, o que é uma varize? Varize é um defeito nas veias, é um defeito nas válvulas. A válvula falha e aí tem refluxo, sobrecarrega o vaso, aumenta a pressão na veia, ela dilata ou ela se ramifica. Essas ramificações, essa dilatação da veia, a gente chama de varizes.
Perfeito nas válvulas, certinho? Só que, gente, em relação às artérias, as válvulas são o oposto, né? Elas, ao invés de serem divergentes, elas são convergentes. Como assim, Barnil, convergentes? Convergente é porque, ó, duas veias finas, elas tendem a se juntar para formar uma veia mais grossa. Então, as veias vão engrossando à medida que as artérias vão afinando. As artérias vão ficando cada vez mais finas porque elas divergem. E as veias ficam cada vez mais grossas porque elas convergem. Entendeu, gente? Então, ó, tá aqui uma veia. O sangue vem pela veia mais fina, pela vênula. Vem pela outra vênula. E aí o sangue, ó, ele vai convergindo. São vasos convergentes. Certinho? As veias são vasos convergentes. Então, Barney, peraí. As artérias dão origem a arteríolas e as vênulas dão origem a veias mais grossas. Funciona assim, gente. O coração bombeia, o sangue sai com alta pressão, sai por artéria. As artérias mais grossas vão se ramificando em artérias mais finas. As artérias mais finas viram arteríolas e se ramificam. As arteríolas se ramificam e formam capilares. Os capilares, eles são tão finos, tão finos, tão finos que só tem uma camada, que é o endotélio. Aí os capilares, no início deles tem arteríolas, só que eles vão ficando tão fininhos, tão fininhos, tão fininhos que depois eles vão. O que vai acontecendo com o capilar? Ele vai convergindo. Ó. E aí, quando ele converge, vai formando vênulas. E as vênulas vão convergindo, formando veias. E as veias voltam para o coração. E aí eu pergunto, como é que é o nome da veia que cava o sangue das pernas, voltando para o coração? É a veia cava inferior. E a veia que cava o sangue da cabeça? É a veia cava superior. Então tem as veias cavas que retornam para o coração. Então, se as veias retornam para o coração, elas são aferentes. Então, ó, aferente quer dizer que chega. As veias retornam, elas chegam ao coração. Então, bota aqui, ó. As veias, elas chegam. Elas são aferentes. As artérias saem do coração. São eferentes. Beleza? Vamos ver agora como é que fica esse conjunto todo aí. E como é que ficam os capilares, né? Como é que funciona esse lance dos capilares aí? Bom, olha para esse desenho aqui, gente. Ó. Olha para esse desenho aqui. Dá para ver aqui nitidamente que esse vaso aqui de cima é uma artéria. Ó. Dá para ver aqui nitidamente que esse vaso aqui de cima é uma artéria. Mas você sabe, Barnil, que se você olhar aqui, gente, ó, essa musculatura lisa aqui dela, essa parte muscular dela tá bem grossa. Ó. Tá bem grossa. Se comparado com quem, Barnil? Se comparado com a veia. Olha na veia. A veia, essa parte muscular, ó, tá bem fininha. Uma outra coisa importante, ó, é que aqui o sangue está fluindo e você olha aqui por dentro, ó, não tem válvulas. Então aqui o sangue está vindo, ó, com alta pressão, não tem válvulas. E é um sangue, gente, nesse caso aqui, é um sangue arterial. Beleza? É um sangue rico em oxigênio, por exemplo. Digamos, né? Só que essa artéria, ela vai, ó, ela não tem válvulas, ela vai com alta pressão, ó, e ela vai se ramificando. À medida que ela vai se ramificando, ela vai formando artérias mais finas, ó. Ela vai se ramificando, ela é divergente. E à medida que ela se ramifica, vai formando arteríolas, ó. Aqui, ó, gente, arteríolas. As arteríolas se ramificam tanto que começam a formar essas estruturas aqui, ó, que são os capilares sanguíneos, ó. Começando a formar aqui, gente, os capilares sanguíneos. Ó. Isso aqui são capilares. Então, observe que no início do capilar nós temos arteríolas. Ó, as arteríolas. Então, quer dizer, Barnil, que nessa primeira metade dos capilares, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a liberação de oxigênio para o tecido. Oxigênio. Não só oxigênio, mas também nutrientes, geralmente. Né? Vai liberar oxigênio, vai liberar nutrientes, vai liberar o que tiver disponível. Vai liberar água, entendeu? Então, ó, vai acabar liberando água. Vai liberar aqui água. H2O. Entendeu? Vai liberar nutrientes e assim por diante. Então, essa primeira metade dos capilares, a gente disse que a pressão
sanguínea, né? Chama pressão hidrostática, ela está maior do que o potencial osmótico do sangue. Então, nesse caso, a pressão está um pouco maior, aí vai acontecer o quê, Baninho? Vai começar a empurrar água para fora do capilar, para ir para o tecido, vai começar a empurrar oxigênio, nutrientes, entendeu? Então, essa primeira parte do capilar é a parte que vai fornecendo coisas para o tecido, nutrientes para o tecido. Então, Baninho, aqui que ocorrem as trocas, só que na segunda metade do capilar, você tem o sangue já bastante concentrado, por causa das proteínas plasmáticas, ó, um sangue já bastante concentrado. E aí esse sangue bastante concentrado, ele vai voltando aqui, gente, ó, com a pressão baixa. Lembre que a pressão na entrada do capilar é uma pressão, ó, na entrada é uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. Na saída do capilar, a pressão já está em 20 milímetros de mercúrio. Então, no início do capilar, a pressão do sangue é um pouco maior, então empurra as coisas. No final do capilar, a pressão do sangue já é pequena. Então, o resultado, ao invés de empurrar as coisas, o sangue vai recuperando as coisas. Então, nessa segunda metade do capilar, o sangue recupera o quê? Ó, o sangue recupera o CO2, ele recupera o CO2, que as células produziram, ele volta para o sangue, aí o sangue fica venoso, e as excretas. Ó, as excretas. E aí, ó, volta para o sangue e o sangue fica venoso. Né? Então, no início do capilar, o sangue fornece, da metade para o final, o sangue resgata as substâncias. E resgata também água. Então, a própria água que está no tecido vai ter que voltar para o capilar. Vai voltar, ó, aí os capilares se juntam, eles vão, ó, convergindo, eles se juntam e formam pequenas veias, que são as vênulas, ó, cheias de válvulas. Observe que as vênulas têm válvulas. Aí as vênulas se juntam com outras vênulas, ó, isso aqui é uma outra vênula, elas se juntam e vão formando veias cada vez mais grossas, ó, gente. Cada vez mais grossas. Essa veia cada vez mais grossa, ó, cada vez mais grossa, ela faz o sangue voltar para o coração. Então aqui está uma veia. Mas observe que foi no capilar que toda a troca aconteceu. É no capilar que vai ter a oxigenação, é que vai recolher o gás carbônico. Então é no capilar que tudo acontece, certinho? No capilar. E o capilar, Barnil, ele é o quê? Ele é o vaso sanguíneo mais fino de todos. Ele é tão fino quanto o fio de cabelo. Por isso o nome capilar. Sabia disso? Tão fino quanto um cabelo capilar. Certinho? Na verdade, ele é muito mais fino que um cabelo, gente. O capilar, ele é tão fino, tão fino, tão fino, tão fino, que tem situações que só passa de uma por uma hemácia. Se passar duas, não dá, não cabe. Entendeu? Então faz tipo uma filinha indiana, assim, para passar uma atrás da outra. Então são os mais fininhos, ó. Agora, eles só apresentam uma camada. Eles não apresentam aquelas três camadas que a artéria tem. Que é a túnica interna, a túnica média, a túnica externa. Não, só tem uma camada que é interna, que é o tecido epitelial. É o endotélio. Certinho? O sangue sai com baixa pressão. É com baixa pressão em relação aqui, Barney, em relação às artérias. A pressão do capilar, ela começa com 40 e termina com 20. E aí, cuidado, gente, ó. A pressão do capilar é menor do que da artéria e das arteríolas, mas é maior do que as veias. Então, qual é o vaso de menor pressão? São as veias. As veias são os vasos de menor pressão. Certinho? Beleza? Agora, em relação às artérias, a pressão é bem menor do que nas artérias. E qual é o papel dos capilares? É o intercâmbio de nutrientes com o tecido. É o intercâmbio de nutrientes com o tecido. Essa é a função dos capilares. Mas vamos entender agora o que é esse lance da pressão. Tá falando de pressão aí, Barnil, 40, 20, pressão de lá, pressão de cá. O que é a pressão? Gente, você vê lá em física que pressão é quando você tem uma força aplicada numa área. Não é assim que é pressão? É uma força aplicada numa área. Bom, se a pressão é uma força aplicada numa área, então raciocínio. Quanto maior a força, maior a pressão. Então, a força e a pressão são diretamente proporcionais. Se eu aplico uma força maior, então eu aumento a pressão. Certo? São diretamente proporcionais. Mas
Se eu estiver comparando com a área, ó, quanto maior a área, menor a pressão. Porque a área em relação à pressão são inversamente proporcionais. E quando a gente fala de área, é a área de secção do vaso, ou seja, o calibre, é a luz do vaso. Quanto mais o vaso dilata, menor a pressão. Quanto mais o vaso contrai, maior a pressão. Entendeu? Então, nesse caso aqui, imagine que eu tenho aqui, ó, vaso sanguíneo. Bom, esse vaso sanguíneo aqui vai ter sangue passando por dentro dele. Esse sangue passando por dentro dele, ó, ele vai, ó, empurrando a parede das artérias. Ele vai empurrando, ó, a parede das artérias. Então, o sangue vai empurrando a parede das artérias. Certinho? Então, isso é pressão. É a força do sangue na parede das artérias. Essa força do sangue na parede das artérias é a pressão sanguínea. Certo? Só que a pressão sanguínea é a força do sangue na parede dos vasos. Certo? Ela pode ser influenciada por alguns fatores. Existem alguns fatores que influenciam na pressão. Primeiro fator que influencia na pressão, o calibre. O calibre do vaso, ou seja, a espessura do vaso. Certinho? É um fator. O outro fator é a volemia. O que é volemia, galera? Você lembra? Volemia é o quê? Volemia. Lembra glicemia? Glicemia é a taxa de glicose do sangue. Calcemia é a taxa de cálcio do sangue. E o que é a volemia? É o volume de sangue. Beleza? É o volume de sangue. Quanto maior o volume de sangue, maior a pressão. Porque maior a força. Certo? Maior a força do sangue. Então, hipervolemia aumenta a pressão. Hipovolemia reduz a pressão. Claro? E o outro fator que influencia na pressão é a própria sístole. A própria sístole ventricular. A sístole do ventrículo. Quando o ventrículo contrai, o sangue sai com força. Sai do coração pelo ventrículo, com força. Ó, o sangue sai com bastante força. Então sai com a pressão alta. A sístole ventricular influencia na pressão. E uma outra coisa que influencia na pressão é a chamada resistência. A resistência vascular periférica. O que é a resistência vascular periférica? Para você entender isso, você tem que lembrar o seguinte. Por exemplo, imagine você molhando o jardim com aquela mangueira de jardim. Se você liga a torneira ali, ó, e você liga num certo ponto, aí vai ter um certo volume de água passando pela mangueira. Vai ter uma certa pressão. Se eu abrir mais a torneira e aumentar o volume, aumenta a pressão, certo? Beleza. Mas se eu tiver lá mangueira ligada e eu não mexi no registro, ou seja, o volume está constante, imagine, o volume de água constante. Está passando pela mangueira. Não mexi no volume. Mas imagina que se eu pegar o dedinho aqui, ó. Se eu pegar o dedinho e botar na ponta da mangueira. Se eu pegar o dedinho e botar na ponta da mangueira, eu diminuo o calibre. Beleza? Ou eu causo uma resistência. Então, nesse caso aí, gente, eu estou, ó, causando uma resistência à saída do sangue na ponta. Então, se eu começar a tampar a saída do sangue, eu estou oferecendo uma resistência à passagem do sangue. A gente chama isso de resistência vascular periférica. Beleza? Isso acontece quando as artérias estão cheias de gordura, placa de gordura nas artérias, quando tem muito açúcar no sangue. Por exemplo, diabético. O diabético que tem muito açúcar no sangue, ele tende a ter uma resistência vascular periférica alta. E aí o sangue ele não consegue passar direito nas extremidades. Não consegue renovar nas pontas dos dedos. E aí você pode ter uma tendência a ter infecção, necrose. E aí tem a amputação diabética. É decorrente de uma dificuldade na circulação do sangue. Decorrente de que, Barnil? Decorrência de uma resistência vascular periférica maior. Entendeu? E isso altera a pressão.
Isso altera a pressão. Imagina, se eu pegar o dedo e botar na ponta da mangueira, a pressão aumenta. A pressão em todo o sistema. Certinho? Bom, outra coisa. Na prova, ele vai querer saber o valor normal da pressão. Qual que é o valor normal da pressão? O valor normal da pressão é medido em um aparelho chamado manômetro e é medido em milímetros de mercúrio. Essa pressão ela pode ser medida em 120 milímetros de mercúrio ou 80 milímetros de mercúrio. Então, ó, o aparelhinho vai oscilando 120, 80, 120, 80, 120, 80. Por que vai oscilando? 120 é quando o coração contrai. Aí, ó, a sístole vai com mais força. 80 é quando o coração relaxa. Porque quando o coração relaxa, o sangue continua fluindo. Beleza? Então, resultado, continua com pressão. Então, quando o coração contrai, chama pressão sistólica. Quando relaxa, pressão diastólica. A pressão sistólica, 120. A pressão diastólica, 80. Ah, então simplificando, fica o famoso 12 por 8? É. Então, cuidado, gente. 12 por 8 é a força do sangue. 120 por 80. Não é a frequência. Teve um aluno que uma vez falou, Barninho, 12 por 8 é 12 vezes por minuto. E 8. Eu falei, esqueça isso. Não tem a ver com batimentos, não, gente. Beleza? Batimentos por minuto é 75 no repouso. Beleza? 75. Aí é frequência. Então, frequência é quantas vezes bate por minuto. Certo? Agora, frequência é isso. Agora, pressão é a força. Não esquece isso. Bom, quais são os principais fatores para aumentar a pressão? Porque minha pressão é 12 por 8. Mas imagine que eu vou lá, meço, deu 13 por 9. Beleza, pode ter sido um susto. Mas se tiver lá 14, 15 por 10, 15 por 9, 14 por 9, 14 por 10, aí já é pressão alta, é hipertenso. Hipertensão. O principal fator é, ó, consumo de sal de cozinha. Mas o sal de cozinha aumenta a pressão em função do cloro ou em função do sódio, você sabe? É em função do sódio. Porque o sódio, gente, ó, ele altera muito a osmolaridade do sangue. Então, se eu tiver muito sódio no sangue, o sangue fica hipertônico. Aí o sangue hipertônico, ele vai puxar água por osmose e vai aumentar o volume. Então, ó, o excesso de sódio puxa água, aumentando a volemia. Se aumenta a volemia, aumenta a pressão. Aumenta o volume de sangue. Beleza? E um outro fator que causa aumento de pressão é o que a gente chama de ateroesclerose ou arterioesclerose. Arterioesclerose é quando a artéria está envelhecida. Como assim, Barney? Ela está rígida. Porque quando ela está jovem, está funcionando normalmente, ela está alterando o calibre. Ela está dilatando, está contraindo, está dilatando, está contraindo. Ela está ali trabalhando. Mas se ela enrijece, aí ela fica esclerosada. Artéria esclerosada, arteriosclerose. Isso geralmente se dá pelas placas de ateroma. E o que são, Barney, as placas de ateroma de uma artéria? Ó, gente, tá aqui uma artéria. As placas de ateroma de uma artéria são geralmente formadas pelo acúmulo de LDL, ó, LDL e cálcio. E aí vai formando essa placa de gordura, essa placa calcificada. Então chama de placa de ateroma. Na placa de ateroma, a gente encontra principalmente o LDL, e por isso ele é chamado de mau colesterol, certo? O colesterol ruim. E a gente encontra aqui também, além do LDL, a gente encontra cálcio. Por isso que excesso de cálcio no sangue também não é bom, não faz bem para a saúde, porque calcifica as artérias, enrijece as artérias. Beleza? Uma outra coisa importante, gente, em relação às artérias, é que você tem que saber ler esse gráfico aqui. Uma vez eu botei numa prova o que esse gráfico representa, o aluno disse que o paciente, ó, teve uma parada cardíaca e morreu. Mas ele leu errado o gráfico, repare só. Nesse eixo aqui, está mostrando a pressão, ó, gente. Nesse eixo aqui, ó, está mostrando a pressão do sangue em milímetros de mercúrio. A pressão normal, beleza? É em torno de 80 a 120. Então, essa faixa aqui é a faixa normal, é a normal pressão normal. Ó.
de 80 a 120, certo? Só que aqui está mostrando o quê? Está mostrando os vasos sanguíneos. Quando a gente mede a pressão em função dos vasos, o que a gente tem? A gente tem possibilidades aqui, ó, A, B, C, D e E. Nesse intervalo que eu chamei de A, o que acontece? A pressão ela chega, ó, a ultrapassar um pouco 120. Ó, e quando ela desce, fica um pouco acima de 80. Quer dizer o quê? Quer dizer que está muito próximo ao coração. Então, quanto mais próximo aqui ao eixo zero, então mais próximo ao coração. Então, isso aqui provavelmente, ó, é a artéria aorta, ou é o ventrículo, por exemplo. É uma artéria que sai do coração, certinho? A pressão bem alta. À medida que vai se afastando do coração, a pressão vai diminuindo, ó. Ó. E essas oscilações? Essas oscilações são a sístole e a diástole. Sístole e diástole, ó. Então, pressão sistólica e pressão diastólica. Essas oscilações. Então, se você olhar, esse intervalo aqui, ó, seria a artéria aorta. Aqui eu já teria uma artéria de menor calibre um pouco, seria uma artéria braquial, uma artéria femoral, uma artéria mais fina do que a aorta. Aqui eu já teria, ó, uma arteríola, ó, letra C. Então, letra A, B, C, artéria perto do coração, a aorta. Artérias mais distantes, arteríolas. Até que chegou aqui, gente. Observe que nesse ponto aqui, ó, observe que nesse ponto aqui, a pressão chegou em 40. Quando a pressão chega em 40 milímetros de mercúrio, é porque o sangue chegou num capilar. Ó, e já temos um capilar. No capilar, observe, não tem mais sístole e diástole, porque senão ele rompe. E aí, quando um vaso rompe, tem hemorragia, lembra? É o acidente vascular hemorrágico, é quando ele se rompe. Quando ele obstrui, chama de acidente vascular isquêmico, não esquece. Acidente vascular hemorrágico é quando ele rompe. Acidente vascular isquêmico é quando ele obstrui, certo? Nesse caso aqui, ó, entrou no capilar, a pressão, ó, ela não oscila mais. Ela oscila da entrada até o final. Na entrada 40, no final, ó, a pressão vem para 20. No final, a pressão vem para 20. 20 o quê, Barnil? 20 milímetros de mercúrio. Mas, ao longo do trajeto, não tem sístole e diástole mais influenciando. Certo? Então, não esquece. A pressão no capilar varia do início para o final do capilar. 40 para 20. Mas não oscila em termos de sístole e diástole. Sístole e diástole. Não oscila. Certo? E na veia eu tenho, ó, a menor pressão de todas. Por quê? Porque é um vaso de retorno. Então vai lutar ali contra a gravidade. Para poder o coração voltar, subir pelas pernas e voltar para o coração. Entendeu, gente? Então é o vaso de menor pressão, são as veias. Ó, vamos ver agora o coração, galera. Quando a gente analisa o coração, a gente analisa aqui o coração por fora. Ó, o coração, eu não cortei o coração aqui, tá por fora. O que a gente enxerga por fora do coração? Bom, a gente enxerga primeiro que para que o coração ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, ele tem que ter uma nutrição especial. Tem que receber oxigênio, tem que receber glicose, tem que receber ácidos graxos, tem que receber todos os nutrientes. E aí que tá. Qual é o primeiro órgão que o coração bombeia? Ou seja, que o coração bombeia sangue, que o coração nutre, que o coração leva sangue, sangue arterial. Qual é o primeiro órgão? É ele próprio. Como, Barney? Ó, observe. Dá para ver aqui, gente, esse vaso que tem essa curvatura, ó. Esse vaso aqui que tem essa curvatura, ó, aí sobe aqui, ó, para a cabeça, ó. Sobe para a cabeça e desce aqui por trás, ó. Ele vem lá por trás e desce. Olha ele aqui descendo. Isso aqui, sabe o que é? É a artéria aorta. É a artéria aorta. Sai aqui, gente, do ventrículo esquerdo, ó, mais ou menos dessa região aqui, ó. A artéria aorta vai subindo aqui por dentro e faz essa volta aqui. Só que a artéria aorta, ela tem várias ramificações. A primeira ramificação aórtica
A primeira ramificação aórtica vai levar sangue para o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Então, gente, ó, esse sistema de artérias que saem da aorta e irrigam o coração chama de sistema coronariano, são as artérias coronarianas. Beleza? Leva oxigênio e resgata o que, Barninho? Gás carbônico. Ó, leva oxigênio e resgata gás carbônico. Então não esquece. Qual o primeiro conjunto de vasos? Qual o primeiro órgão a receber sangue oxigenado que o coração bombeia? É ele próprio. Para não faltar oxigênio. Não pode faltar oxigênio no coração, porque senão ele cansa, ele entra em fadiga, porque ele faz fermentação e aí ele morre. Ô, Barninho, e se acontecer de obstruir uma artéria? Se obstruir uma artéria coronariana mais fininha, essa parte aqui acaba morrendo. Como é uma parte pequenininha, vai entrar em falência, a pessoa sobrevive. É um infarto mais suave, é um infarto que não é tão agudo assim, tão grave assim. Agora, se a coronária entope aqui mais para cima, entope num ramo mais grosso, se o entupimento for num calibre maior, então toda a região fica sem oxigênio. Aí vai ser um infarto mais fulminante. Mas observe que o infarto é toda vez que obstrui as coronárias. Por quê? Porque as coronárias têm como função irrigar o miocárdio, levar nutrientes e levar oxigênio. E aí essa obstrução coronariana é um acidente vascular isquêmico, que a gente vai dizer, ó, que resulta no infarto do miocárdio. Infarto ou enfarte. É a mesma coisa. Sinônimo, beleza? É a falência do músculo cardíaco. É quando o músculo cardíaco vai morrendo, porque ele está fermentando, está faltando oxigênio e nutrientes para ele. E aí ele não suporta produzir pouco ATP, vai começando a entrar em desgaste das fibras musculares, do sarcômero, e aí vai acabar, esse excesso de desgaste leva ele à morte. E a principal causa para infarto do miocárdio é o acidente obstrutivo, o acidente isquêmico, entendeu? Então, o acidente obstrutivo isquêmico pelas placas de gordura, ou por trombose, ou por qualquer outro fator que obstrui o vaso, então aí a gente vai dizer que é um acidente obstrutivo, acidente isquêmico. Beleza, gente? Eu vou pegar o coração agora e vou dar um corte nele. Pode passar? Foi aí, gente? Beleza, Luiz. Vamos nessa, pai. Tá focado aí, nego? Ele ver. Vamos lá então, ó. Vou pegar aqui o coração, gente. Vou dar um corte nele aqui, ó. Cortei ele e dá pra ver agora ele por dentro. Analisando o coração por dentro, a gente consegue enxergar as cavidades do coração. Lembra que o nosso coração, ele é um coração tetracavitário. É um coração tetracavitário. É um coração tetracavitário. Bom, se ele é tetracavitário, tem 4 cavidades. 4 cavidades e tem um músculo, que é o miocárdio. O miocárdio é o músculo cardíaco. Quais são as 4 cavidades? Ó, tem essa cavidade aqui, que é a maior de todas. É o ventrículo esquerdo. Tem essa cavidade aqui de cima, que é o átrio. Ó, átrio esquerdo. Tem essa cavidade aqui também superior, que é o átrio, só que é o átrio direito. Ó, observe. Aqui vai ter o átrio direito. Ó, o átrio direito. E tem aqui essa cavidade que é o ventrículo. Observe que os ventrículos são maiores que os átrios. E que os ventrículos ficam na porção inferior do coração. E os átrios ficam na porção superior. Átrio fica em cima, ventrículo fica embaixo. Certinho? Então não esquece isso. Outra coisa. Não existe um miocárdio para os dois. Quer dizer, para os 4, não. Existe o miocárdio atrial e o miocárdio ventricular. Certinho? Inclusive, eles não contraem ao mesmo tempo. O átrio contrai, o ventrículo relaxa. Quando o ventrículo contrai, o átrio relaxa. Isso gera um ritmo, ó. Pum, 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 pum.
Tum, 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 tum. Tudo bem que a zoadinha é das válvulas, não é nem da contração. Mas essas zoadinhas fazem com que a gente perceba que existe um ritmo ali. Um ritmo na contração do átrio em relação ao ventrículo. Eles alternam. Beleza? Eles alternam. Bom, então peraí, Barnil. Quer dizer que nós temos 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Outra coisa importante, o nosso coração, ele não comunica o lado esquerdo com o lado direito. Porque existe aqui, gente, ó, esse septo, ó, interventricular. E existe o septo interatrial. Então, ó, esse septo aqui é fechado. Então, nos mamíferos, o coração, ó, ele não mistura o sangue. Tem esse septo aí, não tem mistura de sangue. Então, necessariamente, o sangue, ele sempre chega pelo átrio. Ó, o sangue sempre chega pelo átrio. Este primeiro átrio, ó, entra por aqui. Só que nesse caso aqui, gente, ó, ele entra por aqui ó, e entra aqui no coração, aqui por dentro. Na parte aqui de dentro. Certinho? Então o sangue, ó, entra no coração por esses dois vasos, entra aqui no coração, entra pelo átrio. Do átrio desce para o ventrículo. Quando desce para o ventrículo, passa por essa válvula. Essa válvula que fica do lado esquerdo só tem duas pelinhas, duas peles, duas cúspides. Chama válvula bicúspide, ó. Ela abre, depois ela fecha. Ela abre, depois ela fecha. Chama válvula bicúspide ou válvula mitral. Beleza? Agora, no lado direito, o sangue chega pelo ventrículo, ó. Ele chega aqui por esse vaso, ó, pelo ventrículo. Ele sobe aqui. Chega aqui no ventrículo, ó, gente, ó. No ventrículo direito, ó. Ele entra aqui. Chega por esse vaso aqui de cima, ó. Esse vaso aqui de cima. Tá vendo aqui? Ó. O ventrículo não, desculpe. Pelo átrio. Ventrículo não, pelo átrio. Pelo átrio direito. Ele entra aqui, ó. Ele desce aqui. Entra aqui pelo átrio. E aí o átrio direito recebe sangue. Aí o átrio direito que recebeu sangue, manda o sangue pro ventrículo. Só que manda por essas válvulas aqui, ó. Só que essas válvulas aqui, gente, ela não tem só duas pelinhas. Ela tem 3 pelinhas. Então ela é uma válvula que tem 3 pelinhas. Válvula tricúspide. 3 pelinhas, entendeu? Então lado direito, 2. Lado esquerdo, 3 pelinhas. Certinho? Bicúspide, tricúspide. Não esquece isso. Aí quando o ventrículo se enche de sangue, aí sim, agora, cheio de sangue, ele vai contrair, vai entrar em sístole e o sangue sai. Beleza? Se o sangue sair do lado esquerdo, ó, ele sai e passa pela artéria aorta, que é essa daqui, ó. Essa daqui, gente, ó, é a artéria aorta. Ó, aqui, essa aqui faz a curva, é a artéria aorta. Se o sangue sai do lado direito, sai por aqui, ó. Aqui, ó, é o tronco pulmonar. Essa artéria aqui, ó, é uma artéria pulmonar. Certinho? E aí se liga aqui numa coisa importante, gente. Se liga numa coisa importante aqui. Observe que eu pintei o coração todo de azul e vermelho. Por que eu pintei de azul e vermelho? Para mostrar o seguinte. Toda vez que a gente usar o piloto, a cor vermelha, é para simbolizar que o sangue é rico em oxigênio. Ou seja, para simbolizar que ele é um sangue arterial. Toda vez que a gente usar a cor azul, é para simbolizar que é um sangue venoso, rico em gás carbônico. Não é que o sangue venoso seja azul, mas é uma técnica, é uma simbologia, é uma didática, valeu? E aí, nesse caso aqui, é o seguinte, gente, ó. Só lembrar daquela musiquinha assim, ó. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Então não esquece. Amigo a gente guarda do lado esquerdo, beleza? Então, qual que é o sangue amigo? Ó, o sangue amigo é o sangue vermelhinho, ou seja, é o sangue arterial. Certinho? Sangue arterial, sangue amigo. E qual é o sangue, Barnil, que é inimigo? O sangue inimigo é o sangue venoso, ó. Sangue venoso. Então, sangue arterial, sangue venoso. Dessa forma, raciocine comigo. Raciocine comigo. Se o sangue arterial está chegando no coração, se o sangue arterial
que é um sangue rico em oxigênio, tá chegando no coração, ele tá vindo de onde, gente? Faz o raciocínio comigo aí, vai. Se ele tá vindo cheio de oxigênio, ele tá vindo de onde? Ó, do lado esquerdo e tá vindo aqui também, ó, do lado direito, ó. Ele tá vindo de onde? Rico em oxigênio, rico em oxigênio. Ele tá vindo do pulmão, porque no pulmão é que aconteceu a hematose. É no pulmão que teve a troca gasosa. É o pulmão que oxigena o sangue. Então fala para mim, se ele tá vindo do pulmão, ele tá vindo com alta ou baixa pressão? Porque o pulmão, ele faz a troca de gases. Ele não bombeia sangue. O pulmão não bombeia sangue igual ao coração. Certo, gente? Então, se ele tá vindo do pulmão, por mais que ele esteja vindo, ó, mais que esteja vindo rico em O2, ele tá vindo com baixa pressão. Se ele tá vindo com baixa pressão, então, ó, esse vaso aqui e esse vaso aqui não são artérias, são veias, ou seja, tem válvulas. Esses vasos têm válvulas. Essas veias que são 1, 2, 3, 4, que estão vindo do pulmão com baixa pressão, são chamadas veias pulmonares. Então, o sangue que chega no átrio chega pelas veias pulmonares. E quando o átrio esquerdo, né, bombeia o sangue para baixo, para o ventrículo, o ventrículo se enche de sangue, só que sangue amigo, sangue rico em oxigênio. Aí o ventrículo, quando contrai, o sangue não volta para o átrio. Por que não volta? Porque essa válvula aqui, gente, ó, ela fecha. Que válvula é essa, Barninho? É a válvula mitral, a válvula bicúspide. Então a válvula bicúspide garante que o sangue não volte para o átrio. Aí, resultado, o sangue agora vai para onde, Barninho? Ele vai sair aqui, ó, gente, pela artéria aorta. Passando, ó, gente, por essa válvulazinha aqui, ó, que é uma válvula, ó, é uma válvula de saída do ventrículo e de entrada da aorta. É a válvula semilunar, ou válvula aórtica, ou válvula ventricular do ventrículo esquerdo. Entendeu? Então é a válvula semilunar. Quando o sangue sai por essa válvula aqui, ó, ele dá a volta aqui pela artéria aorta, sobe para a cabeça e para os braços, ó, e desce aqui por trás. Quando desce aqui por trás, pela artéria aorta, vai para onde? Vai para o corpo. No corpo vai acontecer a respiração. A respiração vai consumir esse oxigênio e vai liberar gás carbônico. Aí o sangue volta lá das pernas, rico em CO2. Ele volta lá do corpo, rico em CO2. Então ele volta venoso. Só que ele volta com baixa pressão. Se ele volta com baixa pressão, aí você tem que lembrar, né? Qual é o vaso que carrega sangue de baixa pressão? É a veia. Qual é a veia que cava o sangue das pernas? É a veia cava inferior. Aí, ó, a veia cava inferior, ó, devolve o sangue venoso de volta para o coração. Ó. Então, não esquece, ó. Aqui é a veia cava inferior. A veia cava inferior, ela vai transportar sangue venoso. Ó, sangue venoso é o sangue rico em CO2. É o sangue rico em CO2. Ó, tem muito CO2. Agora, é um sangue aqui, ó, de baixa pressão. Por isso tem que ser veia, gente, ó. Tem que ser aqui veia cava, baixa pressão. Certinho? Aí, resultado, o sangue rico em CO2 vem da veia cava inferior subindo aqui para o átrio e da veia cava superior descendo. Opa, da veia cava superior, ó, descendo. De onde, Barninho? Da cabeça. Ó, dessa região aqui da cabeça. Esse sangue que chega no ventrículo direito, ó, lado direito, lado inimigo. Ele chega no ventrículo não, ele chega no átrio. Esse sangue que chega no átrio direito, lembra, direito inimigo, rico em gás carbônico, certo? Gás carbônico. Ele vai descer para o ventrículo. Ele desce para o ventrículo passando pela válvula tricúspide. Ó, pela válvula tricúspide. A válvula tricúspide
abre, o sangue desce. Quando o ventrículo contrai, a válvula fecha, evitando que o sangue volte para o átrio. E aí, Barnil, aí o sangue agora, ele vai sair do ventrículo direito, com alta pressão para o pulmão, levando o que, Barnil? Levando gás carbônico, sangue venoso. E aí ele vai passar por essa outra válvula, gente, que é a válvula semilunar também, semilunar, ó, que vai fazer o sangue não voltar para o ventrículo, vai sair com bastante força para o pulmão. Aí que tá, gente. O sangue que sai do ventrículo e vai para o pulmão, ele tá indo para o pulmão, ó, para o pulmão esquerdo e para o pulmão, ó, direito, tá indo com alta pressão. Então, qual é o vaso que suporta a alta pressão? É a artéria pulmonar. Então, não esquece, ó, a artéria pulmonar está circulando sangue rico em CO2, portanto venoso, só que ele circula na artéria porque ele está com alta pressão. Beleza? Então, a artéria pulmonar, alta pressão. Já a veia cava circula sangue rico em CO2, ó, CO2, mais sangue com, ó, rico em CO2, mais sangue com baixa pressão. Certinho? Então não esquece, toda vez que tem baixa pressão, é veia. Toda vez que tem alta pressão, é artéria. Artéria. Por exemplo, ó, artéria aorta. Artéria aorta, que é essa artéria aqui, gente, ó. Essa artéria aqui. Artéria aorta, ela vai circular sangue rico em oxigênio, ó, sangue arterial, sangue rico em O2, porém é um sangue que também vai ter alta pressão. Beleza? As veias pulmonares são quatro, ó, são 4 veias pulmonares. As veias pulmonares circulam sangue rico em oxigênio, porém é um sangue com baixa pressão, por isso que é veia. Então observe que quem regula a circulação não é oxigênio ou gás carbônico, entenda. Que regula é a pressão. Se a pressão for alta, artéria. Se a pressão for baixa, veia. Vamos ver agora, gente, a circulação humana, certo? Vamos lá para a circulação humana. Ó, em relação à circulação humana, o que é que eu tenho que lembrar? Tem que lembrar primeiro que a circulação humana, ela tem 3 características. Uma, ó, 2, 3. 3 características. Primeiro, ela é fechada. O que é uma circulação fechada? É quando o sangue não sai dos vasos. Ou seja, o sangue sai do coração, passa por artéria, a artéria se ramifica, passa por arteríola, se ramifica, passa por capilares. Dos capilares ele volta, porque eles vão convergindo, volta por vênulas. As vênulas convergem, formam veias, e as veias fazem o sangue voltar para o coração. Observe que em nenhum momento ele saiu dos vasos. Ó, coração, artéria, arteríola, capilar. Capilar, ó, vênula, veia, coração. Não sai dos vasos. Estão fechada. Outra coisa, a nossa circulação, além de fechada, ela é uma circulação completa. Por que completa, Barnil? Porque nosso ventrículo, ó, é um ventrículo separado. Observe, gente, que o lado esquerdo e o lado direito não se misturam. Então, nós temos tanto o ventrículo quanto os átrios, ó. Tanto o átrio quanto o ventrículo, eles estão separados. Então, nós não temos mistura de sangue. Certo? Nós não temos mistura de sangue. Então, nossa circulação é completa. O sangue não mistura. Beleza? E nossa circulação, gente, é fechada, completa e é dupla. Por que nossa circulação é dupla? Porque o sangue sai do coração, vai no pulmão e do pulmão não vai para o corpo. Do pulmão volta para o coração. Aí vai ter a primeira circulação, que é a circulação pulmonar. Aí depois o sangue no coração ganha força de novo. Aí do coração vai para o corpo, do corpo volta para o coração. Não vai para o pulmão direto. Volta para o coração, entendeu? Então circulação dupla. E a circulação dupla quer dizer isso, que tem uma circulação grande
e uma circulação pequena. A circulação grande é a chamada circulação sistêmica. Por que sistêmica, Barnil? Porque é a circulação que leva o sangue para os sistemas do corpo, para os demais sistemas. Beleza? Para o fígado, para o intestino, para os rins, para as glândulas. Circulação sistêmica. Na circulação sistêmica, o sangue sai do coração, ó, vai no corpo e volta para o coração. Lembrando que no corpo existe a respiração. A respiração consome oxigênio, ó, a respiração consome oxigênio e libera CO2 para o sangue. Como é que funciona isso, Barnil? Bom, se o sangue está indo para o corpo, ele está indo levando oxigênio. Então, ele está indo amigo, levando oxigênio. Então, se ele leva oxigênio, ele sai do lado esquerdo do peito. Então, ele sai do lado esquerdo do coração. Então, o sangue, ó, rico em oxigênio, sai do ventrículo esquerdo, passando pela artéria aorta. A artéria aorta se ramifica em arteríolas, que se ramifica em capilares, beleza? O sangue dos capilares vai sofrendo aí, ó, a troca gasosa, ou seja, ele perde oxigênio, porém ele ganha gás carbônico. Quando ele ganha gás carbônico, ele deixa de ser um sangue arterial, passa a ser um sangue venoso. Então, olha aqui o passo a passo, ó. Primeiro passo, o ventrículo esquerdo bombeia sangue arterial. Sangue arterial é sangue rico em oxigênio, é sangue amigo, beleza? Bombeia pela artéria aorta com alta pressão, ó, alta pressão. Aí no corpo vai ocorrer a respiração, aí o sangue consome o oxigênio e libera gás carbônico. Ó, consome o oxigênio, o O2 é consumido e libera o CO2. Ó, o corpo vai e libera o CO2. CO2. O CO2 liberado pelo corpo vai para o sangue fica venoso, fica rico em gás carbônico. Né? Então, se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, ventrículo esquerdo bombeia sangue arterial pela artéria aorta com alta pressão. Vai ocorrer a respiração aeróbica. O sangue ele volta venoso para o átrio direito com baixa pressão. Qual é o vaso que cava o sangue? É a veia cava. A veia cava, ela cava o sangue das pernas e da cabeça. Aí o sangue, ó, gente, ó, rico em gás carbônico, ele vai voltar pelos capilares aqui, ó, pelas vênulas, ó, vai voltar de volta para o coração, ó, pelo átrio direito. Então ele sai do ventrículo direito e vai para o átrio direito. Ó, aí ele vem aqui para o átrio direito. Bom, essa é a grande circulação. Agora, na pequena circulação, o sangue vai sair do coração, ó, sai do coração. Vai no pulmão, onde sofre a hematose, recebe o oxigênio, libera o gás carbônico e volta para o coração. Ele faz esse circuito pequeno aqui, ó. É a circulação pulmonar, ou pequena. Como é que funciona isso? O sangue do ventrículo direito, ele vai ser bombeado quando entra em sístole, ó, tá aqui ele, o sangue. Vai ser bombeado aqui com força, ó. Ó, essa artéria que vai levando o sangue com força é a artéria pulmonar. Pô, com força por quê, Barninho? Porque foi bombeado, tá com alta pressão, ó. Artéria pulmonar. Aí lá no pulmão ocorre a hematose, que é a troca. Hematose é quando joga para fora o CO2 e quando, ó, joga para dentro o O2. Só que o sangue, quando volta, ele volta com baixa pressão. Ó. Quando o sangue volta, ele volta rico em oxigênio, mas com baixa pressão para o átrio esquerdo. Certinho? Então, ó, acompanhe comigo. Passo número 1. O ventrículo direito bombeia sangue venoso. Se ele bombeia sangue, sai com alta pressão, então sai por uma artéria. A artéria está indo para onde? Para o pulmão, para liberar o gás carbônico. A artéria pulmonar. No pulmão tem a hematose, ó. Número 2 já foi, número 3, hematose. Beleza?
A hematose faz o sangue venoso se transformar em sangue arterial rico em oxigênio. O sangue arterial retorna para o átrio esquerdo, ó, arterial amigo, lado esquerdo. Átrio esquerdo. Só que ele volta fraquinho, ele volta com baixa pressão. Então, veia pulmonar. Então, não esquece a dica de Barnil, gente. Ó, não esquece a dica de Barnil. Qual é a dica, Barnil? E na circulação pulmonar, beleza? Na circulação pulmonar, o esquema é trocado. Sangue venoso circula em artéria e sangue arterial circula em veia. Beleza? É uma exceção. Então, na circulação pulmonar, a artéria pulmonar é sangue venoso. Enquanto que a veia pulmonar é sangue arterial. A veia não, as veias, né? Pulmonares. Beleza, gente? Tranquilo aí? Vamos ver agora, gente, o que é a tal frequência cardíaca. Olha só, o que é essa tal de frequência cardíaca? Alô? Bom, frequência cardíaca é diferente de pressão, hein? Frequência é o famoso BPM. BPM quer dizer o quê, Barninho? Batimentos por minuto, ó. Batimentos por minuto. BPM. É em torno de 75 em repouso. Lembrando que em crianças ou animais pequenos a frequência é maior, porque o coraçãozinho pequeno bombeia mais vezes por minuto, certo? E em atletas a frequência é menor, porque o coração é mais volumoso, o coração é mais forte, o músculo cardíaco já está mais forte, e aí cada bombeamento o volume de sangue é maior, então a frequência diminui, entendeu? Então não esquece isso. Crianças, frequência maior, atletas, frequência menor. Beleza? Não esquece isso. Agora, quem controla a frequência cardíaca, quantos batimentos por minuto vai ter, beleza? É o próprio coração, em repouso. 75. Então, o coração tem um automatismo. Ele tem os marcapassos naturais. O coração. Beleza? Agora, um detalhe, gente. Se o organismo sentir que tem um risco imediato, um risco de vida, você sabe que o corpo ele libera adrenalina. A adrenalina causa taquicardia. Taquicardia é quando a frequência aumenta. Ó. Isso tem ação simpática. Lembre que o sistema nervoso autônomo, o simpático, ele é adrenérgico. E a adrenalina acelera o coração. Já o sistema nervoso parasimpático, que é antagônico, ele reduz a frequência. Então, o parasimpático, ele reduz a frequência cardíaca. Ó, reduz a frequência. Por quê, Barninho? Porque ele é colinérgico. Libera acetilcolina, sistema nervoso autônomo parasimpático. Colinérgico, libera acetilcolina. Então, ele reduz a frequência. Relaxou, reduziu. Beleza? Ficou tenso, acelerou. Relaxou, parasimpático. Ficou tenso, simpático. Fechou? Beleza. Bom, e aí tem ainda aqui a parte de automatismo cardíaco. O que é, Barney, o automatismo cardíaco? É o fato do próprio coração gerar impulso elétrico para que ele próprio contraia e relaxe, contraia e relaxe, contraia e relaxe, de forma rítmica, ó. Pum, 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 pum. Beleza? Contrai e relaxa de forma rítmica. Como é que funciona isso, Barney? Isso funciona, gente, a partir do que a gente chama de marcapassos naturais, ó. O que é marcar o passo? Marcar o passo é marcar o ritmo do samba. Tum, 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 tum. Marcar o passo, marcar o ritmo, entendeu? Se está dentro do ritmo, então tá normal. A ritmia é normal. Chama de normorritmia. Ritmia normal. Beleza? E quem faz isso, galera, são os cardiomiocitos. Cito quer dizer célula. Mio quer dizer muscular.
muscular. Cardio, coração. São as células do próprio músculo cardíaco. São os cardiomiócitos. Como, Barney, que eles fazem isso? Eles polarizam e despolarizam a sua membrana. Eles fazem polarização com bomba de sódio e potássio e despolarização com abertura sequencial dos canais de sódio. Então, eles que geram o próprio impulso elétrico. Beleza? Agora, qualquer célula cardíaca faz isso? Não. Elas se concentram em nódulos. Elas se concentram em nódulos que são concentrações de células. Esses nódulos ficam no átrio direito. Na verdade, esse nódulo aqui, ó, que fica no átrio direito, é chamado de nódulo ou nó atrial ou sino atrial. Beleza? Sino atrial, porque lembra assim, ó, sino é porque vai tocar, ele vai tocar, é ele que vai tocar o ritmo. Lembra o sino da igreja? O sino tocou, então vai tocar o ritmo, é o sino atrial. Também chamado de nó atrial ou nó sinusal, pode ser também sinusal. O que acontece, gente, é que ele gera as despolarizações que propagam pelo átrio, ó. Propaga ao longo de todo o átrio, não só o átrio direito, viu, gente? Mas o átrio esquerdo também. Ó, Barney, então quer dizer que o nódulo sinoatrial, ele gera o impulso elétrico, propaga o impulso elétrico e isso contrai o átrio, é. Nódulo sinoatrial contrai o átrio. Ele gera impulso elétrico, beleza? Então, quem contrai o ventrículo? Bom, para contrair o ventrículo, tem que ter um outro nódulo. Só que esse outro nódulo, ele fica aqui, ó, gente, ó, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Fica nessa região aqui, ó. Isso aqui é um outro nódulo. Esse outro nódulo, ou nó, você pode chamar de nódulo ou pode chamar de nó. Esse outro nó é chamado nó AV. Por que AV? Porque é átrio ventricular. Ele fica localizado entre o átrio e o ventrículo. Átrio ventricular. Beleza? Esse nódulo, ele não gera impulso elétrico. Ele não gera. Ele apenas recebe o impulso. Ele não gera o impulso. Ele só recebe. Ele só recebe e propaga. Porém, tem um detalhe. Quando ele recebe o impulso, se ele propagar na mesma velocidade, no mesmo instante, aí o átrio contrai e o ventrículo contrai ao mesmo tempo. Porque o impulso elétrico, a despolarização é muito rápida. É muito rápida. Então, ó, ao mesmo tempo eles vão contrair. Então para evitar o colapso cardíaco, que é a contração simultânea dos átrios e dos ventrículos, para evitar isso, esse nódulo ele recebe o impulso elétrico e retarda a propagação. Beleza? Ele tem uma propagação refratária. Retardada, refratária. Beleza, gente? Ele retarda. Como é que ele faz isso, Barnil? Ele demora para abrir os canais de sódio. E aí demora para despolarizar. Quando ele despolariza, a despolarização desce. Ela desce por essas fibras, ó, gente, ó. Essas fibras, que são ramificações do nódulo átrio ventricular, elas se ramificam, vão uma para o ventrículo direito e uma vai para o ventrículo esquerdo. Beleza? Essas fibras são os feixes de His. O feixe de His, ele faz o impulso elétrico descer para o ventrículo e se dividir em dois ramos. O ramo direito e o ramo esquerdo. Beleza? Bom, então é o feixe de His que faz o ventrículo contrair? Não. Não é o feixe de His. É isso aqui, ó, gente. Que faz o ventrículo contrair. Não é. Bom, como assim, Barnil? Bom, o feixe de His, ele ainda vai se ramificar. As ramificações do feixe de His, a gente vai chamar de fibras de Purkinje. São essas ramificações que vão dar um choque no coração. São as fibras de Purkinje. E que vão fazer o ventrículo contrair depois do átrio. Então, o átrio contrai, o impulso elétrico é propagado. O nódulo átrio ventricular retarda o impulso, manda para baixo pelo feixe de His.
O feixe de His se ramifica nas fibras de Purkinje e as fibras de Purkinje fazem o ventrículo entrar em contração. Quando o ventrículo contrai, o átrio já está relaxando. E aí tudo se repete. Dum, 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 dum. Quando tem uma falha no nódulo sinoatrial, aí tem um coração fora do ritmo. Chama de arritmia ou disritmia. Geralmente é falha nos marcapassos naturais. E aí, para corrigir isso, coloca um aparelhinho que tem lá vai dar um choquezinho no átrio, no coração, substituindo a função do nódulo sinoatrial. Esse aparelhinho é o chamado marcapasso artificial. Beleza, gente? Bom, aí eu fiz um resumo do que eu falei aqui, ó. Primeiro, o nódulo sinoatrial, o que ele faz? Primeiro, o nódulo sinoatrial, ele gera o impulso. Segundo, depois de gerar o impulso, ele vai causar sístole do átrio. Qual átrio, Barnil? Os dois. Sístole dos dois átrios. Eles contraem ao mesmo tempo, os átrios. Número 3. Depois disso, ele propaga o impulso para onde? Para o nó AV. Átrio ventricular. O nó AV. O nó AV esperto. O nó AV esperto do jeito que ele recebe o estímulo, ó, o nó AV, ele recebe o estímulo e ele não propaga de imediato, ele demora, ele retarda, ele é refratário. Ele retarda, demorando para abrir os canais de sódio. Refratário, beleza? E só depois disso é que propaga, ó, propaga para o feixe de His. Aí do feixe de His ocorre uma propagação para as fibras de Purkinje. Então, ó, feixe de His propaga para as fibras de Purkinje. E as fibras de Purkinje, elas vão, ó, propagar para o miocárdio ventricular. Para que o miocárdio ventricular entre em sístole. Então, ó, propaga para o miocárdio ventricular, para que o miocárdio ventricular contraia entre em sístole ventricular. Beleza? Bom, dessa forma, o coração controla o próprio ritmo. O que a adrenalina pode fazer é acelerar ou reduzir o ritmo. Beleza? Acelerar ou reduzir o ritmo. Mas a adrenalina, ela não controla. Quem controla é o nódulo sinoatrial, que é o marcapasso natural. Beleza? Show de bola, galerinha. E aí, galera? Gostaram? Sistema cardiovascular é isso aí, gente. Beleza? Gostaram? Foi legal? Ô, Sarinha, obrigado, amor. Valeu. Ô, Pedrão, show de bola, então. Que bom que vocês gostaram, gente. Rendeu pra caramba. Ô, show de bola. Beleza pura. Valeu mesmo aí.